Senhores e senhoras, aleluia, amigos ouvintes da gloriosa e santa palavra de Deus. Hoje nós estamos aqui nessa tarde para trazer até você a mensagem de salvação, a mensagem de vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Viemos aqui para falar para você do grande amor de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor, Salvador da minha e da tua alma, se assim você crer. Louvado seja Deus, porque a palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, glória a Deus! Prosseguindo a nossa mensagem nessa tarde, glória a Jesus! Eu venho falar para você o valor do homem e da mulher, do moço e da moça, em se aprofundar o seu conhecimento na gloriosa e santa palavra de Deus. A humanidade nesta terra busca saber tanta coisa, busca estar informado dos jornais, busca estar informado dos acontecimentos políticos, a humanidade busca estar informado dos acontecimentos nos outros países, mas muitas das vezes não para um pouco para se informar da palavra de Deus. E eu digo para você que tudo, aleluia, do mais importante é quando o homem, quando a mulher começa a ler a Bíblia, porque a sua vida é transformada, porque a sua vida é edificada, porque a sua vida é firmada. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, em uma das suas orações sacerdotal, quando ele estava prestes para ser crucificado, ele orava ao Pai. E no capítulo 17, versículo 17, ele dizia da seguinte maneira: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E também no Evangelho de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, aleluia, segundo nos escreveu João, capítulo 5, versículo 39, o Senhor Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. E ele continuava dizendo: são elas, a Escritura, que de mim testifica. Louvado seja Deus. Agora, se nós formos para Mateus, nós vamos ver quando o Senhor Jesus Cristo disse no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, versículo 34, 35, 36 e 37, ele disse: bem-aventurado aquele que ouve as minhas palavras e guarda o que nelas está escrito, porque será semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, sopraram-se os ventos, aleluia, combateram contra aquela casa, mas não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor Jesus continua dizendo: aquele, pois, que ouve essa minha palavra e não as cumpre, não pratica, é semelhante a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, sopraram os ventos e combateram contra aquela casa e caiu, porque estava edificada sobre a areia. Ela não resistiu. Louvado seja o nome do Senhor. Eis aí, meus amados e queridos amigos, a necessidade do homem e da mulher está firmado na palavra de Deus. Jesus, ele disse: a minha palavra é a verdade. Louvado seja Deus. Então, se você está enojado de tanto disse-me-disse, se você está
insatisfeito com tantas mentiras, se você está, aleluia, descontente, porque você procura de um lado e do outro e não encontra a verdade, a palavra de Deus é a verdade que você está procurando. A palavra de Deus é a verdade que você precisa. Louvado seja o nome do Senhor. Se você, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, quer ouvir um bom conselho, não meu, mas do próprio Jesus Cristo, ele disse: e conhecereis a verdade vos libertará. Louvado seja o nome do Senhor. Esta palavra, ela é a verdade. Jesus Cristo é o caminho que você ainda não encontrou. É por isso que nós vemos esse mundo, um andando de um lado para o outro, tortubeando como tontos, louvado seja Deus, porque não conhece o caminho da verdade. É religiões e mais religiões, louvado seja Deus, mas não se firma em Cristo Jesus, nosso Senhor, aquele que deu a vida na cruz do Calvário para libertar-nos dos nossos pecados. A religião, ela não pode libertar a tua vida, mas aquele que morreu na cruz, por mim e por você, o justo pelo pecador, o santo pelo impuro, esse pode perdoar os teus pecados e te dar salvação e vida eterna, louvado seja Deus. Então, meu querido e amado ouvinte, baseado nesses textos bíblicos que nós citamos nesta tarde, que você possa, nesta tarde, entregar as suas vidas a Jesus. Que você possa, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, vir correndo para os braços daquele que te ama de verdade, aquele que pode resolver os seus problemas, aquele que pode curar as suas feridas, aquele que pode escrever o teu nome no livro da vida, para que você tenha parte, aleluia, no reino celestial. Jesus nesta tarde está te chamando, Jesus nesta tarde está te convidando, aleluia, filho meu, dai-me o teu coração. A missão de Jesus não é excluir, a missão de Jesus não é derribar, mas a missão de Jesus é ajuntar, aleluia, a missão de Jesus é levantar. Quando Jesus estava ali no alto, aleluia, ele olhava ali em Jerusalém, ele olhava para aquela cidade, aleluia, tomada pelo engano, tomada pela religiosidade, aquela cidade tomada pelo poder, aleluia, ele dizia: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes desejei agasalhar vocês debaixo das minhas mãos, debaixo das minhas asas, como a galinha agasalha debaixo das suas asas os seus pintainhos, louvado seja Deus. Então Jesus, ele quer, aleluia, receber você nesta tarde como um filho pródigo arrependido. Jesus quer receber você nessa tarde como aquele que perdeu o caminho, como aquele que, aleluia, parou no meio da estrada. Jesus está dizendo: filho meu, dai-me o teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, aqui nessa praça, está esse grupo de crente anunciando essa palavra. Talvez ali do outro lado tem outro grupo de crente anunciando também essa mesma palavra. Mas há de chegar um dia em que você, aleluia, vai correr de um lado para o outro para ouvir um crente falar de
de Jesus e você não vai encontrar. Vai chegar um dia em que você vai bater na porta de uma igreja, mas ela vai estar fechada. Aleluia, a palavra do Senhor diz, aleluia, que vem dia, diz o Senhor, que correrão de um lado para o outro, de um mar até outro mar, irão do Oriente ao Ocidente, buscando a palavra de Deus, mas não encontrarão. E hoje os crentes estão aqui pregando, aleluia, talvez do outro lado também os crentes estão lá falando, as igrejas estão anunciando Jesus como Salvador e como Libertador das nossas almas, mas infelizmente a humanidade está com o coração endurecido para as coisas de Deus, mas que nesta tarde, aleluia, você possa, aleluia, voltar os seus corações para as coisas celestiais, porque tudo nesse mundo, diz o pregador, é vaidade. Tudo aqui é vaidade, tudo é passageiro, tudo é temporal, louvado seja o nome do Senhor. Mas aqueles que entregam as suas vidas para Jesus, eles permanecem firmes. Eu li aqui nessa tarde uma passagem onde Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e a pratica e cumpre, é como um homem sensato, prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Uma casa edificada sobre a rocha, ela não se abala com vendaval, ela não se abala com tempestade, ela não se abala com chuva, aleluia, nem com enchente, porque ela está firmada sobre a rocha. Assim é um homem, assim é a mulher que ouve a palavra de Deus e a pratica. Ele é firme, ele não é levado por engano, ele não é levado por falsa doutrina, ele não é levado por falsos profetas, ele não é levado por disse-me-disse, porque quando o homem está firmado na palavra de Deus, ele é forte, louvado seja Deus. E o texto bíblico continua dizendo que aquele que ouve esta palavra e não cumpre, não pratica, é semelhante a um homem insensato que edificou a casa em cima da areia. Veio o vento, correram a chuva e assopraram contra aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Aleluia! É o que nós vemos hoje em dia. O homem está com um problema, ele, aleluia, vai para a igreja, recebe oração, Deus resolve o problema, ele some, ele vai embora. O que ele queria era a solução do seu problema. Mas eu vou dizer uma coisa para você, que se você não se firmar em Jesus, você não tem firmeza em si mesmo. É por isso que nós vemos as pessoas, aleluia, de um lado para o outro, buscando religião fácil, buscando religião que não implica com seus vícios, buscando religião que não fala da sua maneira desonesta de viver, buscando religião que concorda com o seu pecado. É isso que o homem quer. O homem quer ter uma religião, um Deus falso, aleluia, que não exige nada dele, mas que diz: tudo eu te dou, tudo eu te dou, tudo eu te dou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas, glória a Deus, o Deus criador dos céus e da terra, ele que é o homem santificado, purificado, porque o sangue de Jesus, ele perdoa os pecados. E então aí, esse Deus verdadeiro a humanidade não quer. Mas é esse que nós viemos aqui te apresentar. Eu não vim aqui te apresentar um Deus que concorda com teus pecados. Aleluia. Eu não vim aqui apresentar para você um Deus que te aponta portas largas. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que querem chegar no reino do céu, a porta é estreita e o caminho é apertado. Aleluia. Mas a Bíblia diz: o que adianta o homem granjear o mundo inteiro e perder a sua salvação? A humanidade está aqui hoje, fala: amanhã eu vou para tal lugar. E ele vai, glória a Deus, vou entrar naquela empresa. E ele entra,
Vou juntar dinheiro no banco e ele ajunta. Aleluia. Vou comprar uma casa e ele compra. Louvado seja Deus. Conquista tudo aqui nessa terra, mas não conquista o reino dos céus. E nesta tarde, meu amigo, aleluia, esta conquista mais gloriosa, aleluia, que eu vim oferecer para você, aleluia, que é o reino do céu, ela é dada gratuitamente em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o que Deus exige de você é que você seja fiel a Ele, porque Ele não divide aqueles que são seus com ninguém. O que Deus exige de você é que você leia esta palavra que está aqui na minha mão e obedeça a ela, louvado seja Deus, porque nela você encontrará a vida eterna. Que Deus em Cristo te abençoe e que o Espírito Santo de Deus melhor possa falar no seu coração. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, diz a palavra de Deus, não endureçais os vossos corações. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Aleluia! Vida ou morte, qual vais aceitar? Glória a Deus! Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Que Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus. E nós do grupo de missão Geração Eleita agradecemos a todos vocês que de bom grado ouviram e assistiram à pregação do Santo Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor, em nome de Jesus. Amém.